Esse material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá, cursista! Continuando nossa conversa sobre a política de financiamento educacional do Brasil e no estado do Maranhão, entendemos que uma das mudanças do Fundeb diz respeito ao percentual de 20% dos recursos recebidos. Essas verbas eram distribuídas proporcionalmente pelo número de matrículas no ensino básico, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio, e não somente no ensino fundamental, como era no Fundef. Segundo o MEC 2006, outra mudança foi a ampliação dos impostos para compor esse fundo. Além dos impostos já citados que compunham o Fundef, acrescentou-se os seguintes: ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IR, Imposto sobre Renda e Proventos, que incide sobre os rendimentos pagos pelos municípios, assim como o Imposto sobre Renda e Proventos, que incide sobre os rendimentos pagos pelos estados, além da cota de 50% do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, devido aos municípios. Mas como se organiza o Fundeb? O Fundeb é formado por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Quanto à distribuição dos recursos, o Fundeb mantém o critério de matrícula e custo aluno-ano. Podemos comentar ainda sobre outros programas nacionais que colaboram com receitas orçamentárias para a educação, como o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE, Programa Nacional de Saúde do Escolar, PNSE, Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. O Fundeb, assim como o Fundef, organizou o sistema de distribuição dos recursos que já são constitucionalmente vinculados à educação. Sobre os recursos destinados à educação básica e a necessidade de ampliação do investimento para uma maior equidade, compreende-se que a educação precisa de mais recursos do que está recebendo. Para que a qualidade educacional possa ser garantida, é necessário uma distribuição mais adequada, de acordo com as necessidades regionais. Para melhorar essa realidade educacional, fóruns educacionais que representam as comunidades escolares têm reivindicado a destinação de 10% do PIB nacional para a educação como uma política de financiamento político-democrático, adequado para a ampliação do financiamento educacional do Brasil. Atualmente se tem discutido uma ampliação no financiamento educacional com o objetivo de promover melhorias nas condições de trabalho e qualidade na educação. Como pauta principal dessa ampliação está a valorização dos profissionais da educação. Essa questão deve abarcar recursos didáticos e pedagógicos, infraestrutura física e tecnológica, salários justos, formação continuada, entre outros quesitos imprescindíveis no desenvolvimento da educação pública formal no país. Abordamos até aqui a realidade educacional do país. Agora vamos conversar sobre o panorama no nosso estado. A política de financiamento educacional do Maranhão, após a Constituição de 1988, foi fruto de uma organização política administrativa que se articulava aos interesses do mercado industrial, tecnocrata, que estava em plena expansão. A incorporação da mídia televisiva na educação era uma grande novidade no mundo pós-ditadura militar. Os recursos para a educação acompanhavam o desenvolvimento econômico do Maranhão, porém ficaram restritos principalmente à capital São Luís. Desse modo, muitas pessoas saíam dos seus municípios para cursar o ensino médio superior na capital. Isso se deu por conta da melhor infraestrutura educacional ofertada. Vale ressaltar aqui que entre o decênio de 90 e 2000, no estado do Maranhão, a corrupção foi responsável pelo desvio e má aplicação dos repasses, prejudicando as comunidades escolares, o que resultou em altos índices de analfabetismo e evasão escolar no ensino fundamental. Na década de 90, indicadores mostravam a contramão da organização educacional no Maranhão comparada ao restante dos estados brasileiros. Eram altos os níveis de carência educacional e analfabetismo, além de professores sem formação. Essa lógica excludente era comum em toda a região Nordeste e se acentuou ainda mais no Maranhão. Essa prática foi responsável pelos baixos índices do IDH,
Índice de Desenvolvimento Humano no Estado. Nesse sentido, percebemos que nas áreas rurais, povoados, quilombos e aldeias indígenas, muitas escolas eram feitas em espaços improvisados pelas próprias comunidades. Nesses territórios, existiam apenas o ensino fundamental. E o que foi implementado no que diz respeito às políticas públicas diante desse cenário educacional no nosso estado? Foi implantado um programa a partir de um convênio no valor de R$ 102.575.354, assinado pelo Governo do Maranhão e a Fundação Roberto Marinho, da Rede Globo, e pretendia, a partir da utilização da metodologia supletiva do Telecurso 2000, corrigir a defasagem em idade e série no âmbito da rede pública de ensino médio, no período de 15 meses. No entanto, o programa foi distribuído para toda a rede de ensino médio regular. O financiamento público educacional do Maranhão, no início dos anos 2000, adotou um ensino supletivo no lugar do ensino regular e ofertava kits de apostilas produzidas no Rio de Janeiro, sem conteúdo algum que expressasse a cultura maranhense e a realidade dos estudantes. Os conteúdos e materiais didáticos adquiridos com verba pública não contemplavam as disciplinas Artes, Filosofia, Sociologia, História e Geografia do Maranhão. O programa foi marcado pela ausência de professores na sala de aula, que acarretou na desvalorização do trabalho e da formação dos docentes. Os professores foram substituídos por atores na administração do conteúdo e por orientadores de aprendizagem, que não tinham formação nas áreas específicas do conhecimento científico. A docência no Maranhão foi prejudicada pela função do orientador de aprendizagem. Os cursos de licenciatura no âmbito das universidades e as demais instituições de ensino superior não habilitavam os profissionais nessa função, pois eram habilitados em ciências, disciplinas específicas, com um aprofundamento teórico e prático determinado pela legislação brasileira. Os educadores e acadêmicos maranhenses fizeram forte oposição ao programa Viva Educação e exigiam concurso público e o pleno cumprimento dos princípios previstos no artigo 3º da LDB, quais sejam igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, pluralismo das ideias de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, gestão democrática do ensino público e a garantia de padrões de qualidade. Embora tenham sido registrados gastos para a construção e reforma de escolas e salas específicas e equipadas, que seriam fundamentais para o uso de equipamentos tecnológicos e sua aplicação na educação, não houve esse investimento, tal como consta no projeto de origem do Viva Educação. Logo, o que presenciamos foram televisões e videocassetes improvisados nas salas de aulas. Ao invés de construção de novas escolas, foram criados vários anexos em prédios comerciais alugados. Bem, cursista, ficamos por aqui. Aproveite para aprofundar os seus conhecimentos com os materiais didáticos da disciplina que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!